Amém? Queridos, que maravilha, que bom poder estar diante do Senhor. Saber que Deus é um Deus que conhece a sinceridade dos nossos corações, e mesmo sendo tão imperfeitos, mesmo sendo tão falhos, mesmo sendo tão pecadores, mas nós sabemos que o amor de Deus, que a graça de Deus, ela tem nos alcançado. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 25, leremos até o versículo 43. São duas histórias que se cruzam, Nós iremos ler, aliás, a partir do versículo 21. Marcos capítulo 5, leremos a partir do 21. Amém? Esta mensagem, ela nos traz esta noite uma orientação. E a orientação que nos traz é justamente sobre saber que Deus tem a sua forma de trabalhar. É saber que Deus tem o seu tempo de trabalhar. É saber que Deus tem os seus propósitos e os seus meios de trabalhar. E que nem sempre serão semelhantes aos nossos, nem sempre serão como os nossos, e muito menos como nós queremos ou no tempo em que nós queremos que as coisas aconteçam. Os processos de Deus em nossas vidas, eles são muito peculiares. A forma como Deus age, a forma como Deus permite as situações, são peculiares, são diferentes. E a cada qual o Senhor trabalha de uma maneira diferente. E é por isso que nós nem sempre vamos ver o agir de Deus de igual modo na vida de todas as pessoas, porque Deus tem a sua forma particular de trabalhar. O Senhor, ele tem a sua forma particular de fazer as coisas. O Senhor tem a sua forma singular. Você sabe o que é singular? A sua forma única, especial de fazer as coisas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, hoje eu não vou pedir para que você fique de pé, porque a leitura é um pouco extensa, e nós estávamos de pé até agora, faremos a leitura assentados mesmo, como estamos, mas com toda a reverência. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que se chegou a ele um dos príncipes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ela. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia, dependendo quase tudo quanto possuía na mão dos médicos, contudo nada aproveitando, antes pelo contrário, piorando, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe
a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem foi que me tocou as vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: o Senhor vê que a multidão te aperta e pergunta quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, aterrorizada, tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele, dizendo toda a verdade, e ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar lhes disse: por que estáis esse alvoroço e por que chorais? A criança não está morta, a criança dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram sobremaneira admirados, mas Jesus lhes ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem a de comer. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa história ela acontece um tempo ou segundos depois, ou minutos, ou horas talvez, de Jesus ter sido expulso da região dos Gadarenos, da onde ele havia expulsado o demônio de um homem. Era uma região que era muito influenciada pelos helenistas, pelos gregos. Era uma região onde havia uma miscigenação cultural e religiosa muito forte. Então era uma região de muitas crendices. E Jesus então naquela ocasião, expulsando aquele demônio, o demônio saindo de um homem, indo até a manada de porcos, aquelas pessoas ficaram assustadas com tal ato, e ao invés de receber Jesus, fizeram o quê? Mandaram Jesus embora. Olha, por favor, o Senhor se retira, porque os nossos costumes aqui são outros. Por favor, o Senhor se retira, porque nós estamos acostumados a lidar com demônios da nossa forma. Nós estamos acostumados a lidar com os nossos próprios demônios, das nossas próprias maneiras, segundo os nossos próprios ritos, segundo as nossas próprias crenças. Quando Jesus chega em cena, aonde Jesus chega, isso você pode constar em qualquer parte do Evangelho, Jesus, ele vem então desconstruindo conceitos e preconceitos que ao longo dos anos as pessoas iam criando. Aonde Jesus chegava, ele ia então desconstruindo conceitos e preconceitos infundados, que na qual ao passar do tempo as pessoas iam construindo as famosas tradições humanas. As famosas tradições humanas. Sabe aquela coisa, eu aprendi assim,
porque a minha avó aprendeu assim, a minha mãe aprendeu assim, eu faço assim desde criança, e é assim que eu acho que tem que fazer? Aonde Jesus passou, ele foi desconstruindo e mostrando a verdade. Porque aonde chega a luz mostra aonde está o erro. Você já experimentou fazer uma pintura? Irmão Mauro, que se entende muito bem disso, tem como pintar um lugar sem luz? Fazer uma pintura às escuras? Você até pode pintar, mas quando chegar a luz, você vai encontrar as falhas. Aonde chega Jesus, verdadeiramente as nossas falhas são apontadas. Os nossos erros são denunciados. Jesus então atravessa ali aquela região e chega ali um homem que ouviu a fama de Jesus e ficou sabendo, olha, tem um homem vindo aí, é aquele Jesus, fiquei sabendo que ele expulsou ali um demônio daquele dos bravos. Fiquei sabendo que está vindo um tal de Jesus aí que, olha, o povo nem quis ele na cidade de tão poderoso que o homem é. Bom, eu estou com a minha filha doente. Se eu encontrar Jesus e eu conversar com ele, eu sou um príncipe da sinagoga, eu sou nesse caso aqui, irmãos, para que a igreja possa entender, um príncipe da sinagoga era como se fosse um membro do clero religioso no meio dos judeus que tinha um conhecimento maior sobre todos. Como se fosse um presbítero, um diácono, um pastor, um líder. Um príncipe da sinagoga era alguém que tinha um conhecimento da lei, que transmitia esse conhecimento da lei. Então quando Jairo chega, ouvindo falar de Jesus, a primeira atitude que Jairo toma, no versículo 22 é olhar Jesus e prostrar-se aos pés de Jesus. Todo milagre começa com prostrar-se aos pés de Jesus. Toda resposta começa com humilhar-se aos pés de Jesus. Toda transformação acontece no fato de reconhecer a soberania de Jesus. Ele não chegou ali logo se queixando, ô Jesus, vem cá, sabe quem eu sou? Jairo, conhece o Jairo? O da sinagoga ali da rua da esquina? A maior, aquela bem bonita, que tem uma estrela de Davi dourada. Eu sou o Jairo de lá. Irmãos, nós estamos vivendo, eu conversava isso com o Feijão ontem, né? Com o Feijão ontem. Nós estamos vivendo um tempo de honrarias tão desnecessárias. Nós estamos vivendo um tempo de honrarias humanas, que não tem feito nada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo tempos de honrarias, de luxos e de um glamour espiritual que não tem contribuído em nada com o Evangelho de Jesus Cristo. Nada. Em nada. E o cristão vai se tornando cada vez mais místico, como eram os gadarenos. Aqui no púlpito eu tenho um vidrinho de óleo. E este óleo aqui, vocês sabem que óleo que é esse aqui? Vocês não sabem que óleo que é esse aqui, irmãos? Irmãos, vocês sabem de onde veio esse óleo? Vocês sabem de onde veio esse óleo? Da onde? Não, irmãos, esse óleo veio de Jatacélio. Esse aqui é o óleo composto do Jatacélio, que eu paguei acho que R$4,50. Foi no dia que para ungir os diáconos. Não é óleo de Israel, não é óleo das oliveiras do monte de não sei da onde. Isso aqui é óleo composto
que pela fé, biblicamente, a gente, segundo a palavra, estás entre alguém e vós doentes, chame os presbíteros da igreja, unja-os com óleo, faça a oração da fé, e aquilo tudo que nós sabemos. Não é um ato mágico, é um ato de fé, simbólico, mas que fica aqui e em nenhum momento você me viu pegar esse óleo e falar, hoje vai ser a unção e eu vou derramar aqui e vai ser a unção da prosperidade. Hoje nós vamos ungir todo mundo com óleo da alegria e você vai ser daqui ungido com o óleo da alegria, porque este é o óleo que está no púlpito da igreja do Jardim Mage. É o púlpito, é o óleo do púlpito da igreja do Jardim Mage. É o mesmo óleo comum do JCL ou então do mercado, o óleo que você tem na sua casa, que se a unção foi feita por um enfermo com fé, é a mesma. O que eu quero dizer com isso é que Jairo se despojou dessas nomenclaturas que hoje nós estamos experimentando no meio gospel. É tanta caravana, não foi porque nós conversamos aquilo lá não, viu? Tem nada a ver, viu, irmão? Outra coisa. Mas é tanta caravana, tanto que o irmão até falou uma coisa verdadeira. É tanta caravana para a Terra Santa para visitar Muro da Lamentação, que ninguém vai no Monte das Oliveiras, onde Jesus esteve. Ninguém conhece o Monte Caveira. É tanta viagem para Israel, é tanta pedra de Israel, é tanto candelabro, é tanto isso, é tanto aquilo, meus irmãos. E cuidado, porque as coisas vão só mudando de figura, porque antigamente, pelo menos na minha época, e na época do irmão Gerson, e na época que nós somos os mais antigos, aqui, né, irmão Gerson? Eu, você, cadê o irmão? Jonal faltou. Na nossa época, a Bíblia era uma só, a da Sociedade Bíblica do Brasil, tradução João Ferreira de Almeida, ponto, não é isso? Hoje você tem a Bíblia Shed, a Bíblia Thompson, a Bíblia tal, a Bíblia MacArthur, a Bíblia essa, a Bíblia aquela, a Bíblia aquela, a Bíblia aquela, e vai ver o preço. 200, 300, 400. Eu não estou falando que nós não temos que investir. Não, se você tem 400 conto para dar numa Bíblia, sei lá, do pai Yeshua Hamashia, compre, você tem dinheiro para isso, glória a Deus, mas de nada vai adiantar se o evangelho não for real na sua vida. De nada vai adiantar se você não viver uma vida prostrada aos pés de Cristo. Melhor continuar com a João Ferreira de Almeida rasgadinha, mas vivendo um evangelho verdadeiro. Porque as pessoas estavam valorizando e elas valorizavam coisas que não tinham que ter valor. O homem chega até Jesus e diz para Jesus, a minha filha está doente, eu gostaria muito, eu insisto, eu suplico, ela está quase morta, mas se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela vai viva, ela vai ficar viva, ela vai viver, ela vai ser salva. Interessante pararmos para pensar, no versículo 23, impõe as mãos sobre ela para que ela seja o quê? Para que ela seja o quê? Salva e viverá. Nós podemos entender isso como ser salva da doença, mas podemos entender também que aquele homem estava preocupado em apresentar Jesus para a filha, porque só Ele pode dar a salvação e a vida eterna. Além da vida, porque a Bíblia diz, ela vem a ser salva, aí sim, depois que ela for salva, aí ela vai viver. Meu irmão, tem muita gente que ainda precisa ser salvo. Muitas pessoas que ainda não tiveram este encontro verdadeiro com Jesus, não foram verdadeiramente salvas. Conhecem a Jesus, vê Jesus, viu o milagre de Jesus, contempla o milagre de Jesus, mas ainda não foi salva. E se não foi salvo, ainda não está vivo, está morto. Só é vivo aquele que é salvo por Cristo. Enquanto você não for salvo, você ainda não sabe o que é viver de verdade, meu irmão. Você pode achar que sabe, mas você não sabe. De repente Jesus então resolve atender o pedido daquele homem e vai até Jairo e fala, tudo bem, eu vou com você, vamos indo. Mas a multidão então o aperta.
Lembra que eu falei no começo da minha mensagem que Deus tem as suas formas de trabalhar? Que Deus tem os seus meios, que a forma de Deus trabalhar é singular, é peculiar. Por um acaso, Jesus então ia passar por ali, e também uma mulher que já há tantos anos sofrendo com uma doença, ouviu falar de Jesus e falou, opa, Jesus vai passar? Então eu também vou aproveitar e vou lá. Pode ser que eu não consiga falar com ele, pode ser que ele não me dê atenção, mas só uma coisa eu só quero tocar nas suas vestes. Eu não preciso nem falar com ele. Meu irmão, você vê a qualidade da fé. Enquanto um precisava que Jesus fosse lá impor as mãos, a outra falou, eu só quero tocar as suas vestes. O nível de intimidade, o nível de desejo espiritual, o nível de fervor que aquela mulher apresentou foi maior do que um príncipe da sinagoga. Foi maior do que alguém que conhecia as leis de Moisés. Porque a preocupação dela foi apenas única. Eu só quero tocar as suas vestes. E foi o que ela fez. Quando ela chega, a multidão então apertando, Jesus indo em direção à casa da filha de Jairo, em direção à casa de Jairo. Aquela mulher então vai apertando, vai se esfregando, vai se encurralando ali, até que então ela consegue tocar no talite de Jesus, porque Jesus usava um manto de orações, chamado talite, como ele era judeu. E o talite, ele possui algumas franjas, até hoje. Ele possui umas franjinhas. São fiapos, alguns fiapos, representando as leis da Torá. Então a mulher consegue tocar, literalmente, num fiapo da roupa de Cristo. Ela consegue tocar num fiapo do talite, das vestes de Jesus. Jesus reconhecendo imediatamente, versículo 30, que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, o Senhor vê que a multidão te aperta e perguntas quem te tocou. Ele quem? Jesus. Porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Meu irmão, ela chamou a atenção de Cristo. Jesus parou, não, alguém me tocou. Ah, mas está todo mundo te apertando. Não, para um pouquinho só, deixa eu olhar aqui. Será que nós conseguimos chamar a atenção de Deus com a nossa adoração? Quanto tempo faz que não chamamos a atenção de Jesus com o nosso louvor, com a nossa dança, com o nosso tocar, com as nossas vozes, com o nosso testemunhar? Quanto tempo faz que não chamamos a atenção de Deus, não chamamos a atenção de Jesus com uma atitude de louvor a Ele? Então a mulher atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operava, ou seja, consciente, fez o quê? O que ela fez? Ela veio e... O que ela fez? O que ela fez? Prostrou-se diante dele. Jairo, quando encontrou Jesus, fez o quê? Prostrou-se diante dele. A mulher, quando foi chamada por Jesus, prostrou-se diante dele. Talvez o Senhor esteja te chamando, é hora de você se prostrar, meu irmão. Se você veio até aqui foi porque o Pai te trouxe. Porque você não veio por si só. Porque ninguém vem se o Pai não trouxer. E se Ele te trouxe, e se Ele está te chamando, é hora de você se prostrar. E aquela mulher prostrou-se. Prostrou-se. Declarou-lhe toda a verdade. 34, Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vá
em paz, fica livre de todo o teu mal. Em outras palavras, o maior problema que você tinha não era o seu fluxo de sangue. O maior problema que você tinha é que você ainda não me conhecia. Agora você pode ir. Agora você pode ir. Olha a forma singular como Jesus trabalha. A gente começa a história com Jairo, Jesus indo curar a filha dele, a filha doente. Acontece coisas no meio do caminho, e agora Jesus, bom, já está curada, já falei com ela, agora vamos lá, Jairo. E quem que está vindo ali? Espera aí que é um servo meu, qual que é a notícia? Deixa o mestre, morreu sua filha. Não incomode mais, tarde demais. Vocês demoraram tanto. Se Jesus não tivesse demorado expulsando demônio lá nos Gadarenos, se Jesus não tivesse demorado com aquela mulher do fluxo de sangue, se Jesus não tivesse demorado com isso, talvez sua filha estivesse viva. Meu irmão, qual foi a atitude de Jesus ao ouvir que a menina estava morta? Vamos para o texto. 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Meu filho, você não está lidando com amador não, Jesus quis dizer para ele. Você não está brincando com Baal não. Você não está lidando com gentinha não. Eu sou o Filho de Deus. Você não vai ter medo, você vai crer. Porque Jairo poderia dizer: Senhor, olha, eu estou muito agradecido, mas agora o Senhor me dá licença, porque já que a minha filha morreu, o que eu preciso fazer? Qual seria o mais lógico fazer agora? Já que morreu, faz o quê? Enterra. Bom, já que não dá tempo de salvar, morreu, vamos agora para os preparativos. Afinal de contas, não foi qualquer pessoa que morreu, era filha do príncipe da sinagoga. Então tinha que ser uma coisa com muita pompa. A cidade precisava ficar sabendo. Tudo teria que ser feito seguindo rituais e protocolos maravilhosos. Mas o que Jesus fez? Jesus simplesmente disse: não tenha medo, crê, vamos lá. Eu vou ser bem direto nisso que eu vou dizer para você, meu irmão, para a gente já ir finalizando o texto. Jesus quis dizer o seguinte: para de ficar ouvindo conversa fiada e crer na minha palavra. Se eu falei que eu vou com você, eu vou até o fim. Para de ficar ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Para de ficar ouvindo o que as pessoas estão comentando. Sou eu quem vou com você. Sou eu quem estou indo com você. Quando Jesus chega, Jesus fala: a menina não está morta, a menina está dorme. O que fizeram? Deram risada. Podem rir. Podem rir. A fé é loucura para quem não crê. Mas é salvação para todo aquele que crê. Podem rir da sua fé, meu irmão. Podem rir da sua intercessão. Podem rir da sua obediência à palavra. Podem rir da sua comunhão com Deus. Mas Jesus disse Talitá cumi, e quer dizer: menina, levanta, anda. E a menina levantou. E a menina conheceu a Jesus. E a menina saiu andando. A menina foi salva. Eu quero finalizar esse meu texto, essa minha exposição, no livro de Abacuque, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, no versículo 3, para que você possa entender e para que você possa ir para sua casa, sabendo que é o Senhor quem faz no tempo que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer e com quem Ele quer. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Amém? Abacuque, capítulo 2, versículo 3.
porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Porque a visão ainda está para cumprir-se. Então, se está para cumprir-se, é porque o Senhor ainda não terminou a obra que Ele começou. No tempo determinado, quer dizer, o tempo que Ele escolheu. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, ou seja, se parece que está demorando, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Posso te falar uma coisa? Deus não tem relógio. Você sabia disso? Quem foi que inventou o relógio? E aí nós vamos lá para a história antiga, e deixa isso para o Adjaelson, que ele contar para a gente. Mas Deus não tem relógio. Então aprende uma coisa, que uma das virtudes de Deus, e falamos isso até no dia que eu dei aula no seminário para falar sobre Deus, uma das virtudes de Deus é estar fora do tempo, é um ser atemporal. Deus não tem relógio, só que o Senhor requer algo de nós, crer e perseverar. Toda a história que nós lemos, tanto do Jairo, quanto da mulher com fluxo de sangue, girou em crer, girou em prostrar-se. Todas essas histórias, esses relatos, girou-se em confiança, em perseverança, em continuar, em saber que o Senhor está fazendo todas as coisas. O que você acha que eu senti a primeira vez que eu vim fazer uma live aqui sozinho com alguns irmãos, com essa igreja vazia no tempo do início da pandemia? Vontade de chorar. Eu voltei para minha casa e a minha mãe, eu assisti o culto, eu falei, como foi? Minha mãe falou, foi muito bom, como sempre, mas a mãe não conta, né? E você, como você se sentiu? Eu disse, mãe, eu me senti um nada. Eu me senti um nada. A minha vontade era de falar, olha, vamos combinar com os diáconos, cada um faz um domingo da sua casa e tá tudo certo, porque a pior coisa que eu passei na minha vida ministerial até hoje foi fazer culto para uma igreja vazia, olhando para uma câmera de celular. Mas das vezes que eu chegava e eu dobrava o meu joelho, às vezes o Mateus já estava lá mexendo no som, ou às vezes o Fabiano, e Deus falava ao meu coração, vai passar, vai passar. E eu lembro que eu sempre falava isso com os meninos, irmãos, vai passar, vai passar, vai passar. No tempo de Deus, as promessas dele irão se cumprir. E se não se cumprir é porque não era promessa e você não tem que se queixar de nada não. Porque Ele é o Senhor. Ele sabe aquilo que é devido para cada um de nós. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Eu convido os diáconos a posicionar-se em nome do Senhor Jesus. Pai, diante da Tua presença eu me ponho de joelhos para pedir perdão por todos os meus pecados. Pedir perdão pelas minhas falhas, Senhor. Pai, perdoe a minha falta de fé, a minha incredulidade, os meus pecados. Perdoe os pecados da Tua igreja, do Teu povo. Que possamos neste memorial nos lembrar do sacrifício de Cristo, feito na cruz do Calvário, que entregou a sua vida por nós e ressuscitou, e essa é a nossa esperança.
limpa-nos, purifica-nos, para sermos lauvos, santos, irrepreensíveis. Assim oramos, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém.